Eu gosto de realçar sempre, tirando essa dupla que eu te falei, que eu te falei há pouco, gosto de realçar dois. Dois. Nuno Gomes e o Henry. Nuno Gomes pela movimentação. Muito, muito bom a jogar de costas para a baliza. Tu nunca sabias o que é que havia de fazer. Se ele estava de costas partido, não sabias se ele ia para a direita, se ia para a esquerda, se ia para trás, se ia na diagonal. Há aqueles que tu tinhas a noção, não só pelo movimento, mas pela experiência também já tinhas, né? Às vezes pelo rodar o corpo, e a experiência também vais ganhando e consegues. O Nuno era complicadíssimo. O Nuno não parava quieto. Depois tinha uma maneira de correr estranha, levantava assim as pernas para se virar, sabes? Depois dava assim aos braços, depois também era um jogador assim alto e era forte fisicamente, era um bocado complicado de marcar o Nuno. O Henry pela sua estrutura, o Henry é assim mais ou menos o meu tamanho, não é? O Henry deve ter para 1,88 m, também mais coisa, menos coisa, mas ali que o Henry é mais ou menos o meu tamanho. Pela sua velocidade, que não é normal, e tu sabes nesse aspecto muito melhor do que eu, que normalmente o jogador alto não é um jogador rápido, o Henry é um jogador rapidíssimo, de uma velocidade de execução, tanto que eu estou-te a dizer, ele nesse jogo, ele recebe a bola de costas para mim, dá um toquezinho para o lado e é rapidíssimo. Ele dá só um toquezinho para o lado e dá-lhe logo com a outra, dá-lhe logo com a direita, o que é que foi? Ele dá um toque à esquerda e dá-lhe logo com a direita, tanto que quando vou reagir, e isto ainda estávamos ali um bocado afastados da grande área, atenção, eu quando vou para tentar cortar, já ela tinha passado. Acho que não tenho a certeza que esses dois foram os jogadores, foram os pontas de lança mais difíceis, digamos assim, que eu apanhei. Depois tem outros, não é? O McCarthy também era um ponta de lança do Futebol Clube do Porto, complicado de marcar, o Benny, porque este era forte fisicamente, é um gajo de choque, entendes? Era um gajo de choque. O Hugo Almeida também era um gajo complicado de marcar, forte, pressante, muito alto também muito com os braços. Acho que foram assim estes que eu tenho assim, de repente, veio uma ideia. Olha, aqui há tempos fizeram essa pergunta e eu vou-te responder da mesma maneira. Apanhei muitos, como deves calcular, não é? Foram muitos os jogadores que jogaram comigo ao meu lado e eu ao lado desses mesmos jogadores e tivemos o privilégio e a amizade de jogar uns com os outros. Sabes que a posição de defesa central normalmente somos 4, não é? Mas aquele que, respondendo diretamente à tua pergunta, aquilo era de olhos fechados, era o Veríssimo, que jogou comigo em Alverca, por várias razões. E uma delas foi que eu jogava com o Veríssimo desde muito cedo nas seleções, sempre. Na Seleção Nacional, na própria Seleção de Lisboa, e depois o futebol juntou-nos em termos de equipa no Alverca, ou seja, foram 3 anos, em 3 anos, na altura eram 33, 34 jogos, ou o que era, não é? Faz as contas, não é? Foram muitos jogos, tirando os da seleção, foram muitos jogos a jogar ao lado do Veríssimo e o Veríssimo ao meu lado, ou seja, aquilo já tanto na altura, houve um ano no Alverca que nós, não só por causa de mim e do Veríssimo, mas pelo guarda-redes, pelos laterais, pela defesa do Alverca, fomos considerados, estávamos àquela altura, àquela data, naquela jornada, estávamos, e nós do Alverca na segunda liga, estávamos a ser considerados a defesa menos batida da Europa. Por uma razão era, não é? Agora foi com o Veríssimo que senti essa coisa de jogar de olhos fechados, às vezes aquilo já era com o olhar. Ele já olhava para mim, já olhava para ele, já se sabia o que é que a gente ia fazer. André Cruz era um senhor. Porque tinha um pé esquerdo fenomenal pelo posicionamento em campo, pela maneira que lia o jogo, pela experiência que já tinha, não é? Eu apanhei o André Cruz já com 30 e muitos anos, não é? Já numa fase final da carreira. Pela experiência que tinha, pelo posicionamento em campo, da maneira como ele organizava a defesa. Acho que sim, acho que foi esse. O jogador mais vaidoso que eu apanhei na minha carreira. Essa minha carreira ainda foi grande. Mas mais vaidoso eu acho que foi o
Acho que foi o francês, o Patrick, pá. O Patrick, eu apanhei o Patrick no Southampton, na Inglaterra. E desde logo criámos ali uma amizade muito grande. Desde logo. O Patrick passou pelo Paris Saint-Germain, pelo Marselha, e já estava ali quase em final de carreira. Estava no Southampton com 19, 20 anos praticamente, e o Patrick já tinha 32, 33. O Patrick e nós acabámos o treino e normalmente íamos sempre almoçar os dois. Eu ficava para aí no mínimo uma hora à espera que o Patrick saísse, porque ou era o cabelo, ou era a barba, ou era não sei o quê, ou era o creme. Acho que foi o jogador mais vaidoso que eu apanhei na minha carreira. Acho que foi o francês, o Patrick Colletti. Sabes que nós, quando fazemos essa análise do melhor jogador ou dos melhores jogadores, engloba muita coisa, não é? Não só a parte técnica, mas também a parte humana, técnico-tática, mas falando assim abertamente, assim muito rápido, dos melhores jogadores que eu apanhei na minha carreira, foi o Mathieu Le Tissier, em Inglaterra. Um jogador tremendo. E permite-me que o trate assim, aquele rapazinho fazia da bola aquilo que ele queria. Nós tínhamos uma brincadeira em Inglaterra, que era, cada vez que, quando acabava o treino, não é, inventávamos sempre alguma coisa. E nesse dia, imagina, estávamos num campo de futebol. Sabes que em Inglaterra não há aqueles campos delineados, é aqueles campos verdes grandes e metes umas balizas e está a andar. Naquela altura, sei que hoje em dia já lá está, é tal evolução das coisas, ainda bem que evoluíram, mas naquela altura a grande parte dos clubes ingleses era assim que funcionava, e só tanto não era igual. Nem linhas tinha? Não tinha linhas, eram delineadas pelos famosos cones, pinos, marcas, chama-lhe como quiseres, e nós acabámos o treino, tínhamos uma brincadeira e o último tinha que ir com um cone amarelo e começava-se a cantar o Yellow Submarine. E nesse dia pusemos todos mais ou menos ali 20, 30 metros de uma porta, que era a porta da cabine, estás a perceber? E quem fosse o último a pôr lá a bola, a 20, 30 metros, tinha que dar ali a volta ao campo, ali ao pé dos sócios, não é? Com o cone amarelo a cantar o Yellow Submarine. E fizemos essa brincadeira várias vezes depois. O Letizier era o primeiro a meter lá a bola. Nós às vezes era pum para um lado, pum para o outro, aquilo ia direitinho. E depois era em termos de técnica, não era um jogador muito veloz, não era um jogador que agarrasse na bola e fintasse 3 ou 4, não. Fazia-me lembrar o Pedro Barbosa, outro grande jogador que eu tive a felicidade de apanhar na minha carreira, o Pedro. O Letizier foi dos melhores que eu apanhei, sim. Foi um jogador também que sempre esteve em Southampton, apesar de ter convites de Real Madrid, Manchester United, Barcelona, nunca saiu dali. O Tessier era considerado em Southampton um deus. Lembro-me do Pedro Barbosa. Eu apanhei vários jogadores, e um dos jogadores que eu apanhei na minha formação, que já naquela altura era magnífico, era o Dani. O Dani tinha um pé esquerdo brilhante e fez a carreira que fez, não é? Passou por grandes clubes, mas já naquela altura o Dani era um grande jogador. Eu lembro-me perfeitamente que eu cresci com o Dani, não é? Ainda hoje falamos. Eu conheci o Dani com 10 anos, mas já era um jogador que fazia muita diferença, aquele pé esquerdo. Eu lembro-me uma vez com o Porto, ali no campo número 2 em Alvalade, o campo estava cheio. E nós precisávamos ganhar o jogo. E então houve ali um livre ali à entrada da área, de esquerda assim para o lado direito, e era o Dani que batia as bolas paradas. O Dani no seu estilo, não é? Meteu a bolinha, tal, dá-lhe assim, saco. E o área manda repetir. Nós todos a festejar, não é? Aquela confusão, os sócios, quando eu parar o jogo, nós precisávamos ganhar o jogo ao Porto. E o Dani, com toda a tranquilidade do mundo, mete a bola outra vez e faz igualzinho. Pumba, meteu lá outra vez. Era um jogador fenomenal.